Mercado comum, Pedrão? É um mercado para harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países que participassem dele. Esse foi o início da União Europeia. Essa integração teve o seu início em 1952, com a criação de uma comunidade europeia do carvão e do aço. E foi aprofundada em 1957, com o Tratado de Roma, quando foi criado o Mercado Comum Europeu. Ah, desse mercado aí eu já tinha ouvido falar bastante. Mas quais são os países que participam dele, hein, Pedrão? Bom, a princípio, o Mercado Comum Europeu contava com 6 países: Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. Mas os bons resultados da integração levaram outros países europeus a ingressarem nele, sendo que em 1986 já eram 12 os países integrantes. Juntaram-se aos outros a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Em 1991, representantes desses 12 países se encontraram em uma cidadezinha holandesa chamada Maastricht e avançaram mais ainda o processo de integração, definindo os objetivos políticos e econômicos do que agora era chamada a União Europeia. Posteriormente também, ingressaram na União a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Agora está bem claro para mim. Foi um processo que se iniciou em torno do carvão e do aço, estendeu-se para um mercado comum europeu no Tratado de Roma e depois fixou-se como União Europeia no Tratado de Maastricht. Agora a gente sabe qual foi a origem da União Europeia, mas eu gostaria de saber mais coisas sobre ela. É mesmo. Agora, quais são as vantagens que ela oferece para os países membros? As 4 liberdades. Desde 1º de janeiro de 1993, passaram a vigorar entre os países membros da União Europeia as chamadas 4 liberdades. As 4 liberdades, bom, com certeza uma é a livre circulação de mercadorias por causa do comércio. E as outras, hein? É fácil, dona Lia. Olha, é só pensar em tudo aquilo que facilita a integração de todos esses países, né? E que colabora também para o crescimento econômico. A livre circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e, claro, de pessoas, né? Mas espera, deixa eu ver então se eu entendi. As pessoas que são cidadãs de países membros, elas podem circular sem passaporte? Claro, e não é só isso não. Olha, se um italiano quiser passar suas férias na Alemanha, por exemplo, ele não precisa mais se preocupar com o passaporte. Aí também, ele não vai pagar imposto nenhum quando voltar com as suas compras para a Itália. Olha, os trabalhadores vão poder oferecer o seu trabalho em qualquer país da União. E a mesma coisa acontece com os bancos, com as empresas. Vão poder buscar os seus clientes em qualquer país membro da comunidade. E assim por diante, né? Para facilitar a integração econômica, o comércio e os investimentos, entrou em vigor em 1999 a moeda única, o euro. Mas o espaço geográfico da União Europeia não é homogêneo. A área de maior desenvolvimento estende-se do sul da Inglaterra ao norte da Itália. Nela se localizam os grandes centros industriais e financeiros, isto é, os centros de decisão da economia europeia. Em torno dessa área, identificam-se alguns centros importantes, mas que não apresentam o mesmo poder de decisão. Na periferia europeia, os indicadores econômicos e os níveis de vida são mais baixos. No entanto, os investimentos de capital que nela vêm sendo feitos procuram diminuir as diferenças existentes em termos de infraestrutura e de qualidade de vida. Em 2007, 50 anos após a formação do Mercado Comum, 27 países integram a União Europeia. Esse número continua subindo, com as candidaturas da Turquia, da Croácia e da Macedônia, o que está aproximando a Europa dos países de religião muçulmana. Atualmente, com aproximadamente 495 milhões de habitantes, o comércio intra-regional, isto é, o comércio entre os países membros, foi responsável por mais de 30% do comércio mundial de mercadorias e serviços. Ela é hoje a primeira potência comercial da economia mundial.